Desejamos começar hoje, pela manhã, uma série de sermões sobre o tema os atributos de Deus. Você conhece Deus? Tem certeza disso? A gente percebe como tem sido comum a falta do conhecimento de Deus. Uma simples pergunta. Isso pode ser feito numa escola dominical, um momento de estudo entre homens, mulheres, jovens. Quem é Deus? O que você diria? Quem é Deus? Nas muitas falas que nós já ouvimos, é perceptível que a falta de um conhecimento exato de quem é Deus, segundo a sua revelação, leva-nos a respostas, inclusive, bastante vagas, tais como Deus é tudo para mim. É claro que as pessoas que afirmam que Deus é tudo para elas, elas não estão propossadamente querendo falar de um panteísmo, como se Deus fosse a própria criação. Sabemos que não. Mas a falta de um conhecimento sobre Deus leva a ideias vagas. Seria como perguntar para você, quem é o irmão ao seu lado? Quem é seu esposo? Quem é a sua esposa? E a depender do conhecimento que tem um do outro pelo convívio, saberão dizer uma série de coisas, o que gostam, o que não gostam, a rotina, o que costumam fazer e assim por diante. Quem é Deus? Você sabe? Quanto maior o relacionamento, melhor o conhecimento de Deus. Porque o conhecimento de Deus, ele é fundamental para a nossa vida com Deus. Vamos pensar numa criança, tal como o Alexandre, ou meus filhos mesmo. Essa criança vai para a floresta, para um lugar onde há animais variados. E encontra no seu caminho uma serpente. Qual é a atitude comum de uma criança, obviamente de uma idade ainda tenra, quando ver aquela serpente? Não precisamos ir nem tão longe. Pegue um cachorro bastante bravo, feroz, que realmente morda as pessoas. E coloque aquela criança por perto. Qual é a atitude dela? Aquela criança irá se aproximar e colocar a mão no cachorro, na serpente, num leão, num tigre e qualquer animal que vai atrair a atenção dela. Por que ela coloca a mão no animal que é feroz e que é uma ameaça para ela? Por falta de conhecimento. Observe que a falta de conhecimento nos traz problema nos relacionamentos. E a falta de conhecimento de Deus, com certeza, também nos priva de um relacionamento correto com Deus. Você sabe quem Deus é? Tem certeza? E essa falta de conhecimento tem aplicações N. Por exemplo, será que o Espírito Santo me conduziria para certos lugares, para certas atitudes, para fazer certas coisas? É possível nós pensarmos sobre o que eu devo fazer a partir de um conhecimento do próprio Deus. Por saber quem Ele é, posso saber o que Ele quer de mim. Afinal das contas, Deus não é incoerente. Por exemplo, falamos que não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores, mas a incoerência humana leva até cristãos a formarem uma roda de escarnecedores. Não, pastor, não. Todas as vezes que cristãos se juntam para falar mal de outros, é uma roda de escarnecedores. Toda vez que cristãos se juntam para prejudicar outros, é uma roda de escarnecedores.
Quantos lugares pessoas não se juntaram para tirar pastores? Roda de escarnecedores. Quantas igrejas pessoas não tentaram fazer algum tipo de tomar algum tipo de atitude carnal para se beneficiar? Roda dos escarnecedores. Mas Deus não é incoerente. Deus sempre será e sempre agirá de acordo com o que Ele é. Portanto, conhecer a Deus é saber o que Ele quer de mim. Conhecer a Deus é saber como Ele quer que eu viva. Portanto, o conhecimento de Deus não só visa uma questão teórica para que eu saiba dizer às pessoas, Deus é assim. O conhecimento de Deus tem implicações práticas profundas, de modo que eu tanto posso anunciar a verdade sobre quem Deus é, como também eu posso vivenciar a verdade como Deus quer. Mas você conhece Deus? Olhando para a nossa geração cristã de nossos dias, de pastores a congregados, podemos afirmar que boa parte não conhece Deus. Porque se conhecesse Deus, a igreja não estaria sofrendo como está sofrendo em nossa geração, os danos da falta de conhecimento de Deus. Ou como disse Oséias, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Nós vamos começar hoje um dos atributos de Deus, a santidade. Mas pastor, por que santidade? Poderíamos começar com a onipotência? Poderíamos começar com o fato de que Ele é a causa de todas as coisas? Poderíamos começar com outros atributos? Sim. Todavia, como o nosso propósito, e deve ser sempre, trazer também as implicações, devemos refletir que todos os atributos de Deus são igualmente santos. E a falta de conhecimento e de associação dos atributos de Deus com a santidade de Deus leva até um teólogo a pecar contra Deus, afirmando que Deus faz coisas que Deus não poderia jamais fazer, porque Ele é santo. Por isso entendemos que a santidade de Deus, para nossas aplicações práticas, deve ser o primeiro atributo que um cristão deve conhecer sobre Deus, para que todos os outros sejam entendidos dentro deste, porque Deus é santo em tudo o que é e em tudo o que faz. Nós vamos abrir a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo de número 15. Tendo em vista que nós precisaremos percorrer a Escritura, nós não estaremos nos fixando em um único texto. Será necessário, inevitavelmente, percorrermos a palavra do Senhor, para entender o que Deus revela sobre si mesmo a respeito da sua santidade. Mas eu gostaria de começar com este texto, Apocalipse, capítulo 15, versículo 2 a 4, diz assim: Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Amém. Senhor Deus amado, a tua palavra é o teu poder para a salvação, por meio da qual conhecemos a ti, e assim podemos nos relacionar contigo como tu queres. Portanto, pedimos que o teu Santo Espírito, que opera com poder e eficácia pela tua santa palavra, possa, Senhor Deus, falar ao nosso coração, para que nos santifique
e glorifiquemos o teu nome com nossas vidas. Santifica a tua igreja, Senhor, santifica, para que ela seja santa como santo é o seu Deus, e ela glorifique o teu nome no meio de uma geração má e perversa. Que o Senhor, ó Deus, coloque em nossos corações a tua palavra e sejas glorificado nela. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, sim. Amém. Deus é santo e todos glorificarão a Deus porque Ele é santo. Observe a visão celestial que nos diz que Deus será exaltado por quem Ele é, não por quem você acha que Ele é. Lembre-se que a sinceridade de coração jamais será suficiente para que nós façamos o que é certo. Uma criança sincera pode botar a mão numa serpente. Uma criança sincera pode botar a mão na boca de um leão. Uma criança sincera pode mergulhar num rio profundo de correntes perigosas. Uma criança sincera pode atravessar a rua correndo no momento em que os carros estão passando. E a sinceridade de uma criança não vai livrar esta criança do mal. Não vai livrar esta criança da mordida, da picada, do atropelamento. Não vai livrar esta criança da morte. Portanto, a sinceridade não é suficiente. Para que a sinceridade seja suficiente, ela precisa estar acompanhada com a verdade. Sem a verdade não há uma sinceridade proveitosa. Ela só será agradável a Deus quando ela é acompanhada da verdade. E a verdade é que Deus é santo e será exaltado por todas as nações, porque Ele é digno de ser exaltado como Deus santo. Quem é Deus? Deus diz quem Ele é. Lembramos o que nos diz no contato que Moisés teve com o Senhor, quando ele apareceu, o Senhor apareceu para Moisés. Lá em Êxodo, quando Deus aparece para Moisés na sarça ardente, e naquele diálogo Moisés pergunta: quem é o Senhor? Qual o teu nome? O que eu vou dizer para as pessoas? Veja a necessidade de conhecer quem realmente Deus é. O que eu vou dizer para as pessoas sobre você, se eu não sei quem você é? Eu não indicaria você para ninguém até saber quem você é. A verdade. Disse Deus a Moisés, Êxodo 3,14, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Quem exatamente Ele é? E na verdade, é o único que é. Tudo veio a existir. Tudo. Desde os grandes sols, desde as galáxias, desde aquilo que existe de maior no universo, aquilo que há de menor, inclusive você, tudo veio a existir. Mas Deus é o único que é. Ele é eternamente. Ele simplesmente é. E Ele revela para nós quem Ele é. E essa revelação sobre a santidade de Deus começa lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 3. E vamos percorrer as páginas da Escritura. Só que é interessante que Deus não começa dizendo, eu sou santo. A revelação da santidade de Deus, a primeiro momento que aparece a revelação da santidade de Deus, aparece em Deus santificando algo. Como nós falamos, Gênesis capítulo 2, versículo 3. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. A santidade de Deus aparece na primeira vez na Escritura, quando Deus descansa no 7º dia e então o santifica.
O fato de Deus ter feito uso do sétimo dia para ele, torna aquele dia santo. Deus começa a revelar a sua santidade no fato de que a sua presença, o uso para ele, torna as coisas santas. Tudo que é para Deus, portanto, é santo. Logo, ele é santo. E nós vamos percorrendo nas páginas da Bíblia exatamente essa primeira revelação sobre a santidade de Deus. Deus não diz, eu sou santo, mas ele mostra que tudo aquilo que pertence a ele é santificado. E isso já tem uma aplicação para a sua vida. Se eu perguntar para você, você pertence ao Senhor? O que você me dirá? Sim, sim, pastor, eu pertenço ao Senhor, eu quero ser o Senhor, eu quero servir ao Senhor, eu quero viver eternamente com o Senhor, e Deus sabe, inclusive, da sinceridade do meu coração. É verdade? Então, você deve ser santo também, porque tudo que pertence a Deus é santo. O fato de Deus ter tomado o sétimo dia para si, tornou automaticamente aquele dia santo, porque tudo que é para Deus se torna santo. Então, se você realmente é de Deus, então deveria ser santo. Deveria ser santo. Mas as páginas da Escritura vão nos mostrando outros momentos assim. Êxodo capítulo 3, exatamente aquele encontro que nós mencionamos, o encontro de Moisés com o Senhor. Logo no versículo 5, bem no início do encontro, diz o texto que ele vendo, a sarça e se aproximando da sarça, Deus responde, chama Moisés, Moisés. Ele diz, eis-me aqui, e no versículo 5 Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. O lugar é santo porque Deus está presente. Não houve uma transformação do lugar. A presença de Deus torna o lugar santo. De forma que não só o dia, o tempo é santificado, mas o espaço é santificado. Percebam, tempo e espaço são transformados em santos, ou são tornados santos, são considerados santos, pelo fato de Deus usar para si. Deus é santo, então logo tudo o que é usado para ele também é santo. Podemos ver esse paralelo também ainda em Êxodo, capítulo 19, versículo 23, quando o povo está no Sinai, diante do monte, e Deus se manifesta ali para que o povo temesse a Deus. Então, nos diz assim, Êxodo 19, versículo 23. Então disse Moisés ao Senhor, o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste dizendo, marca limite ao redor do monte e consagra-o. A palavra consagra-o é exatamente a palavra santifica-o. O fato de Deus se manifestar naquele lugar torna o lugar santo. Deus está ali, o lugar é santo. E aí ele nos leva a uma reflexão, meus amados irmãos. Tem sido muito comum o desprezo pelo momento de culto. Eu não me refiro a uma liturgia, se usa hino ou cânticos, essa discussão é tola. Porque no final das contas, seja hino, seja um cântico, devem ser bíblicos, caso contrário, não serve nenhum nem outro. A questão é que o momento é santo. Já que Deus está presente, já que é uma santa convocação, já que é um culto ao Senhor, nesse momento do culto, este lugar é santo. Neste momento do culto, as pessoas de dentro devem estar santificadas para o culto. Neste momento do culto, o tempo, essa hora, desde o momento que começou ao momento que vai terminar, o tempo dentro da realidade se torna santo,
Por que o templo é santo? Porque Deus está presente naquele momento para ser adorado pelo seu povo. O desprezo se dá quando exatamente no momento em que Deus está sendo adorado, fazendo uso do tempo para si, exatamente no espaço em que Deus está sendo adorado, fazendo uso do espaço para si, no momento em que Deus está sendo adorado por pessoas que Ele separou para que elas estivessem adorando o seu nome, santificando-as, portanto, na sua presença. O desprezo, quando você simplesmente ignora tudo isso. Quando você fica conversando com a pessoa do seu lado, quando você fica mexendo no celular, quando você despreza cada momento do culto, pode ser o mais solene possível, poderia ser inclusive o mais medieval, e daí, se você o despreza, o culto, com certeza, não está sendo honrado por você. Deus torna as coisas santas. Esse prédio pode ser demolido e um dia se tornar qualquer coisa. Mas no momento em que ele está sendo usado para o culto, o momento em que ele está sendo usado para Deus ser adorado, este prédio é santo. Aquele momento o santifica. Não é o prédio em si. Afinal, a Escritura diz: Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Santificar um prédio seria ignorar que a igreja é o templo de Deus. Mas naquele momento, o prédio se torna santo. Porque no espaço, o espaço está sendo usado por Deus para ser glorificado. Deus santifica. Deus santifica. Em Êxodo capítulo 12, versículo 16, diz assim: ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Observe, a santa assembleia fazia uso de tempo, porque tinha que ter um momento, fazia uso de espaço, seja ele qual fosse, tinha um espaço para o uso, para a santa assembleia acontecer, e pessoas, ele chama de santa assembleia, e a assembleia é a reunião, o encontro entre pessoas que creem em Deus, que temem a Deus, que foram transformadas em povo de Deus, e eles são chamados de Santa Assembleia. A presença de Deus santifica tudo, santifica tudo. Assim, nós vamos encontrar na Escritura do Antigo Testamento o fato de que tudo aquilo que é usado para Deus se torna santo. Veja que coisa interessante. Deus revela para nós a sua santidade, mostrando como tudo que Deus usa para si se torna santo. Ele não começa dizendo: eu sou santo. Isso vai demorar bastante para aparecer na Escritura. Somente nos demais livros, como nós estamos vendo em Êxodo, Levítico, é que Deus vai começar a revelar sobre essa proposição: eu sou santo. Ele começa dizendo: tudo que é meu se torna santo. Entende o que é ter a santidade de Deus? Deus é santo. E Deus santifica tudo. Tudo mesmo. Mas pergunte: o que é ser santo? Essa é uma pergunta. Eu creio que você já deve ter lido até em dicionários, as respostas como ser separado para Deus. Tá, mas Deus é separado para si mesmo? O que é ser santo? Difícil conceituar o termo, não é? Santo. O fato é que simplesmente Deus é santo. E tudo se torna santo por causa dele. Tudo se torna santo por causa dele. Ele é o único que é, por essência, santo. O que seria ser santo? É interessante nós, então, vermos uma série de adjetivos que são ditos sobre Deus e que compõem a santidade de Deus. Não pensar em ser santo apenas como separado, mas separado do quê? Do mal. Mas Deus é santo eternamente. Ele sempre foi bom. Então, o que é ser santo? Vejamos alguns adjetivos que falam o que é ser santo, para você entender o que é ser santo, inclusive na sua vida. Primeiro adjetivo: Deus é santo,
porque ele é puro. Abacuque capítulo 1, um texto que considero bastante esclarecedor sobre o que significa a santidade de Deus. Diz assim, Abacuque 1, versículo de número 13. A partir do 12, para que a leitura fique mais clara. Abacuque ora a Deus dizendo: não és tu, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo? Não morreremos. O Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Deus é santo, e ele diz: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. A santidade de Deus diz respeito à pureza de Deus. Não há mancha em Deus, uma só mancha. Uma parede mais limpa que você pode imaginar, mais branquinha que você pode imaginar. Não há uma só mancha. Não há uma só maldade em Deus, em hipótese alguma. Ele é completamente puro, completamente. Tanto que se porventura você pensar que de Deus vem qualquer mal, Tiago, no capítulo de número 1, Tiago, versículo 13, diz: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ele é puro, é puríssimo, como nos diz a confissão, que é inclusive o nosso desejo procurar seguir de uma certa forma tal orientação. Deus é um Espírito puríssimo. Capítulo 2 da Confissão de Fé de Westminster, de Deus e da Santíssima Trindade, primeiro parágrafo diz assim: há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno e incompreensível. Onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. É cheio de amor e gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro, remunerador dos que o buscam, e contudo justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. Deus é santo, Ele é puro, não há mancha em Deus. Não dá como para você pensar assim: eu vou fazer tal coisa que é errada, mas Deus não liga. Deus é tão puro de olhos que Ele não pode ver o pecado, Ele não pode contemplar a maldade, e tão puro de olhos que Ele é. Em Salmo 12, versículo 6 diz: as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Deus é santo. Se você não compreende o que significa o fato de Deus ser santo, então pense na pureza de Deus, onde não há mancha, não há maldade, não há pecado. Ele é sempre puro. E é óbvio que Ele quer de nós a mesma pureza, nas suas escolhas, nas suas atitudes, nos seus pensamentos. Filipenses capítulo 4, versículo 8, Paulo diz: uma implicação de Deus ser santo, de Deus ser puro. Finalmente, irmãos,
tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Deus é puro. O que é que eu faço diante da necessidade de tomar decisões na minha vida? Pense, Deus é puro. Portanto, todas as minhas decisões devem também ser puras, para que esteja em completo e pleno acordo com Deus. Todas as minhas decisões devem ser puras no trabalho. Derrubar alguém no trabalho, seja por qual for a razão, isso não é puro, isso é maldade. Prejudicar alguém, tentar lucrar sobre as pessoas no comércio, no seu trabalho, em qualquer que seja o lugar, isso não é puro. Deus é puro. Não há nele injustiça, maldade, não há. Isso não importa o lugar, dentro da igreja, fora dela, Deus é puro. Portanto, a roda dos escarnecedores lhe é desprezível, não tenha dúvida. Deus é puro. Isso significa Deus ser santo. Mas não só isso. Devemos pensar em mais alguns adjetivos. Deus é santo significa que Ele é fiel. Ele é sempre fiel à sua palavra, sempre cumpre a sua vontade, sempre fala e cumpre aquilo que Ele nos diz. Deuteronômios, capítulo 7, versículo 9, nos diz assim: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que ou qualquer povo, pois eres povo menor do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, para guardar o juramento que fizera a vossos pais. O Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão e do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel. Não era porque eles eram bons, grandes, poderosos, fortes, bonitos, seja lá o que fosse. Não foi por isso, mas porque Deus é fiel. Fez um juramento a Abraão, Isaque e Jacó. E Deus é fiel. Deus é sempre fiel, porque Ele é santo. Ele é santo. E é chamado de santo, porque é fiel sempre. Não há, com certeza, aplicações para nossas vidas? Sim. Já que Deus é fiel, eu posso descansar em todas as suas promessas. É verdade que muitas vezes você duvida. Nas crises, principalmente, nos sentimos muitas vezes ansiosos. Ai, será que vai dar tudo certo? Será que eu vou pagar a conta? Será que eu vou ter que comer? E assim por diante. Nas doenças, ficamos ansiosos, sem saber o que vai acontecer. Sim, nós estamos sempre diante de um futuro incerto aos nossos olhos, porque para nós o futuro é o que ainda há de ser. Mas para Deus tudo é, porque Deus é o Criador e Senhor de tudo. E Ele prometeu cuidar de nós. Ele é fiel, Ele nunca falha. E ainda que a morte tenha que chegar, Ele é fiel para cumprir a sua palavra e nos guardar para si. Salmo 145, versículo 13, nos diz o salmista Davi: o teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Deus é fiel em tudo que diz. Ele é santo. E por ser santo, Ele não poderia deixar de ser fiel. Ele tem que ser fiel, porque Ele é santo. Por isso, nós podemos confiar em todas as palavras do Senhor, todas mesmo, porque Ele é fiel. É a santidade de Deus. Isso tem aplicações? É claro que tem aplicações. Já que Deus é santo e, portanto, é fiel,
e é fiel porque ele é santo. Então você que foi santificado para Deus também deve ser fiel. Por isso Jesus disse: toda palavra seja sim, sim, não, não. O que é, o que não é, não é. O que passa disso é do maligno. Então, honre seus compromissos. Honre a sua palavra, mesmo quando houver prejuízo. Honre. Que a sua palavra seja sim, sim, não, não. De forma que você glorifique a Deus, a fidelidade de Deus. Isaías 49, 7 diz: assim diz o Senhor, o Redentor e Santo de Israel, ao que é desprezado, ao aborrecido das nações, ao servo dos tiranos, os reis o verão, e os príncipes se levantarão, e eles te adorarão, por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Deus é fiel. Foi a fidelidade de Deus que, apesar de tudo o que aconteceu na história humana, todos os atropelos, todos os pecados de Israel, todas as falhas dos homens, toda a incredulidade diante das promessas de Deus, Deus continuou sendo fiel à sua palavra, prometida desde Adão, e trouxe Jesus Cristo, Senhor e Salvador de nossas vidas. Paulo nos diz em 1 Coríntios 1, versículo 9: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel é Deus. E por ser fiel, todo aquele que realmente foi convertido pela palavra de Deus e pelo Espírito de Deus, verá na sua vida a obra divina. Por isso que Deus castiga o seu povo como um pai deve fazer com seu filho, porque ele é fiel. Ele não simplesmente diz assim: sabe de uma coisa? Aquela pessoinha ali enche o saco. A gente traz para cá e ela vai de novo. A gente ensina de um jeito, ela faz de outro. Sabe de uma coisa? Deixa para lá. Não. Apesar de todos os pesares, quando Deus realmente tem um chamado eficaz para alguém, nada impedirá que ele a conduza para a eternidade. E é por isso que nós devemos analisar a nossa vida constantemente, a fim de refletirmos se realmente fomos convertidos, para que, vendo fruto em nossas vidas, realmente possamos ver a fidelidade de Deus em operar em nós. Porque se porventura você diz que conhece a Deus, que se converteu a Deus, que é um cristão, que está na igreja e acha que isso garante a vida eterna, não se engane, porque Deus não faz uma obra pela metade. Deus não é infiel à sua palavra. Aqueles que Ele chamou, Ele vai santificar. Se você realmente pertence ao Senhor, então Deus deve estar fazendo uma obra na sua vida. Se você realmente pertence ao Senhor, não é joio no meio do trigo, você está sendo alvo e estará sendo alvo de uma obra poderosa e eficaz de Deus na sua vida. Mas se você não pertence a Deus, se você está se enganando, a sua vida continuará assim, como a vida de qualquer outro, até que um dia Jesus diga: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. E isso leva-nos a um temor, ao temor de Deus, o saber que a santidade de Deus e a fidelidade de Deus têm implicações práticas para a minha vida. Significa que Ele vai fazer a obra na minha vida, então ela tem que ter começado. E eu não posso ignorar isso. Caso contrário, é apenas uma ilusão a fé desta pessoa, apenas uma ilusão. Deus é fiel à sua obra, Ele começa e Ele termina a obra que Ele faz, Ele começa e termina. Tanto que em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, Paulo chega a dizer: se somos infiéis, Ele, que é Deus, permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Porque Ele é santo, Ele não pode
de forma alguma, macular a sua santidade. Ele é tão puro de olhos que não pode ver o mal. Ele é fiel e cumpre tudo aquilo que ele diz. Isso significa Deus é santo. Mas podemos dar mais um adjetivo para você entender a dimensão do que significa ser santo. É ser puro, é ser fiel, é ser bom. Ser bom. Veja que em Gênesis capítulo 1, versículo 31, quando Deus faz todas as coisas, diz o texto que viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Porque tudo que Deus fez é muito bom. Porque Deus é muito bom. Do mesmo jeito que nós podemos perguntar, por que o sétimo dia foi santificado? Porque Deus é santo. É Deus que torna as coisas assim. Elas são feitas por Deus muito boas, porque Ele é muito bom, Ele não pode fazer menos do que isso. Ele não pode negar a sua natureza, Ele não pode negar a sua santidade. Portanto, tudo aquilo que Ele faz tem que estar em acordo com ela. E tudo foi feito muito bom, porque Ele é muito bom. Isso nos ajuda a ver o que é ser santo. Ter todos esses atributos, essas virtudes perfeitas. Tudo perfeito em seu ser. 1 Crônicas, capítulo de número 16, versículo 34, que é também um salmo. Nós encontramos um cântico de Davi, em que ele diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele é bom, porque Ele é santo. Portanto, nós também, ao nos achegarmos a Ele e ouvir Ele dizer assim: vós sereis santos, porque eu sou santo. Ou seja, se vocês se aproximam de mim, então tem que ser como eu sou. Se vocês se achegam a mim, então tem que ser como eu sou. Caso contrário, não há conversa. Porque para se achegar a Deus, que é tão puro de olhos que não pode ver o mal, tem que ser santo como santo Ele é. Então, se você quer andar com Deus, e deve ser santo, deve buscar ser também bom como bom Ele é. Bom só Deus, o próprio Senhor Jesus disse, bom só Deus. Mas em Cristo Jesus, somos habilitados a praticarmos boas obras. É o que Paulo diz em Efésios, capítulo 2, versículo 10. Efésios 2, versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, veja, nova vida, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deixa eu perguntar, as suas escolhas são boas? Aquilo que você está fazendo é bom? As suas ideias são boas? Suas palavras são boas? Suas atitudes são boas? Aquilo que você assiste é bom? Aquilo que você ouve é bom? Aquilo que vai entreter você é bom? Porque Deus é bom. Portanto, não espere que o Espírito Santo, olha, o Espírito de Deus é denominado de santo. É santo como santo é Deus. Porque Ele é Deus. Não vai conduzir você para o que não é santo. Não vai conduzir você para o que não é bom. Não vai conduzir você para o que não é fiel. Não vai conduzir você para o que não é puro. Não vai. Porque tudo que Deus faz é muito bom. E Deus não tenta ninguém como não pode ser tentado. Porque Ele é puríssimo. Ele é santo. Portanto, tudo nele é santo. E todas as suas obras são igualmente santas. Porque Ele é santo.
E o que Ele quer de nós é exatamente sede santos, como eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Como nos diz, inclusive, em 1 Pedro. Mas ser santo é também ser verdadeiro. Êxodo 34, versículo 6. Êxodo 34, versículo 6. Nos diz assim a palavra do Senhor. No momento em que Moisés outra vez encontra o Senhor, e Deus se revela para Moisés numa nuvem, proclamando o seu nome, ou seja, revelando quem ele é. E assim ele fala de seus atributos. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus, compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. O termo aqui, fidelidade, pode ser traduzido também por verdade. Verdade. Deus é grande em verdade, Ele é verdadeiro. Seja a sua palavra sim, sim, não, não. Deus é verdadeiro. Toda verdade procede de Deus. É por isso que o cristão não tem dificuldade, por exemplo, em assumir boas filosofias. Que o cristão não tem dificuldade de ouvir boas histórias. Que o cristão não tem dificuldade de ouvir boas músicas. E tudo que for verdadeiro, bom, verdadeiro, o cristão entende que provém de Deus. Porque não importa se foi o diabo quem disse, ou se foi um homem de Deus quem disse, importa é que seja verdade. Por exemplo, nós vamos encontrar na caminhada de Jesus alguns demônios que estavam em pessoas, ou seja, pessoas possessas, chegando-se para Jesus e dizendo: ó Filho de Deus, ó Santo de Deus, não nos mande embora. Bem sabemos que tu és o Santo de Deus. Me responda, aquela palavra dos demônios era mentira? Lógico que não. Negaremos que Jesus é o Santo de Deus, o Filho de Deus, só porque um demônio disse? Lógico que não. A verdade é a verdade. Não é a pessoa quem a torna a verdade. Essa falácia da autoridade é uma falácia terrível de nossos dias. As pessoas usam autoridades quaisquer para dar crédito às palavras. Olha, a Escritura diz assim, 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 assim. Não, mas o doutor fulano de tal disse que era de outro jeito. E daí? A verdade é a verdade porque provém de Deus. Deus é a verdade. Eu não quero saber quem foi quem disse o contrário. A verdade é a palavra de Deus. Não importa quem disse, desde que seja a verdade. Porque Deus é verdadeiro. Deus é a verdade. Jesus Cristo, quando os discípulos disseram: mostra-nos o Pai, mostra-nos o caminho ao Pai. Qual foi a resposta de Jesus? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Negligenciamos essas três coisas constantemente. Só Jesus nos leva ao Pai. Ele é o caminho, é Ele. Não é apenas através dele, como se ele fosse um guru que estivesse dizendo assim: olha, seja desse jeito e bonzinho e Deus vai se agradar de você. Jesus não é um Gandhi da vida, ele não é um guru da vida. Ele é o próprio caminho, é estar nele, associado a ele, ligado a ele na morte e na ressurreição que vamos ao Pai. Ele é, ele não apenas conduz, ele é, mas ele é a própria verdade. A palavra de Deus é a verdade, mas essa verdade, acima de tudo, é o próprio Cristo. Ele é a palavra de Deus. Por isso que temos que entender que a Escritura inteira aponta para Cristo. Negligenciar isso é um erro crasso, absurdo do intérprete. Querer encontrar qualquer coisa, personagem, que substitua Cristo como sendo o alvo da Escritura, seja Israel ou seja qualquer outro. Jesus é a verdade. Portanto, a Escritura inteira aponta para Cristo. Ele é a vida. Eu
Vivi 100 anos. Por quê? Porque eu comia bem, eu era saudável. Meu amigo, eu estimulo você a ter uma vida saudável. É bom, porque inclusive é você estar fazendo a vontade de Deus, que é cuidando da criação. E você é parte dela. Mas a vida não está no nutricionista, não. Você encontrará pessoas que pintaram miséria com o próprio corpo e viveram 100 anos. Por quê? Porque a vida é Ele. Nos dois sentidos. Tanto a vida, porque Ele é quem dá a vida e tira a vida quando Ele quer, e não quando uma doença quer. Quando Ele quer. E Ele é a nova vida. Porque a vida mesmo, a nova vida, a eternidade, está nele. Ele é a vida. Ele é. Ele é verdadeiro, Ele é a verdade. Portanto, o que Deus quer de você, já que Ele é santo e, portanto, é verdadeiro? Que você seja também. Não nos acomodemos com o mundo de mentiras. O mundo vive de mentiras, vive de lorotas, vive de conversa fiada. O mundo está hoje completamente baseado em mentiras. O relativismo nada mais é do que uma mentira transvestida. É só isso. O relativismo não passa de uma mentira, contada de uma forma um pouco diferente. Portanto, num mundo de mentiras, as pessoas mentem para ter dinheiro, mentem para conseguir o que quer, mentem para lucrar, mentem para prosperar, mentem para alcançar os seus objetivos, mentem para conseguir pessoas, mentem para tudo. Lembre-se que Deus é a verdade. Lembre-se que Deus jamais conduzirá para a mentira. Mas eu acho que eu vou fazer assim, eu acho que não tem problema, porque é para um bem maior, né? Um bem maior. O relativismo ético é nada mais do que uma mentira. Você imagina Jesus dizendo isso? Não, olha, por um bem maior, eu vou mentir aqui. É para um bem maior, eu vou salvar uma vida. Já que eu vou salvar uma vida, eu posso mentir. Não é verdade? Não, é uma completa mentira. É uma mentira absurda. Porque Deus é tão puro que nem pode ver o mal. Não é possível Deus mentir para salvar vidas. Ele salvará vidas pela verdade. A mentira não salva vidas. Portanto, é impossível pensar num relativismo ético. A mentira nunca salva vidas. A verdade salva vidas. Sempre a verdade. Porque Deus é a verdade. Tanto que Jesus disse: vocês pertencem ao diabo, vocês são filhos do diabo. Por quê? Porque ele é mentiroso desde o princípio, como vocês são mentirosos. Toda a verdade procede de Deus, assim como toda mentira procede do maligno. Portanto, em hipótese alguma, você pode dizer: eu menti em nome de Deus. Nunca blasfeme desse jeito. Não diga um absurdo desse. Não diga que você mentiu em nome do Senhor, porque toda mentira procede do maligno. Jesus foi quem disse isso. Foi Jesus. E chamou os judeus de filhos do diabo por causa disso. A verdade procede de Deus, porque Deus é a verdade. Nenhuma mentira procede dele, nenhuma. Nem pequenininha, a menor brincadeirinha. Mas foi só uma brincadeira, pastor. Toda mentira é maligna. Porque se você me puder provar que existe qualquer possibilidade, a menor, ínfima, minúscula, insignificante, de Deus ter uma manchinha, uma pontinha de mentira, então Deus deixou de ser Deus. Deus é totalmente verdadeiro. Não existe uma só possibilidade dele mentir. Por isso, Jesus nunca mentiu e nos ensinou a nunca mentir também. Sempre a verdade. Sempre. Toda mentira procede do maligno, não de Deus. E eu gostaria de falar de mais um adjetivo. Ele é justo. Nós vimos que o fato de Deus ser santo significa que ele é puro,
é fiel, é bom, é verdadeiro e também é justo. Tendo em vista a dificuldade de nós entendermos o que é ser santo. É ser separado para Deus. Tá, mas Ele é santo. Não estamos falando de você ser santo apenas. Estamos falando que Ele é santo. Porque nós devemos ser santos porque Ele é santo. Então precisamos de uma explicação melhor. Precisamos entender, inclusive da forma como Deus nos mostra na palavra. Na prática. Entender o que é a santidade de Deus na prática. Porque, inclusive, um dos atributos de Deus é ser incompreensível. Não que Ele não possa ser entendido em suas palavras, mas na sua essência. Porque só podemos compreender a Deus naquilo que Ele revela. Naquilo que Ele não revela. É muita ousadia tola do homem tentar compreender a Deus. Porque Deus também é incompreensível. Quem conheceu a mente do Senhor? Diz Paulo em Romanos 11, de 33 a 36. Deus é justo. E olha como é que Deus mostra que Ele é justo. A primeira vez que aparece a ideia do ser justo relacionada a Deus é em Gênesis 18, 25. Veja que coisa interessante. Ele não diz Deus é justo. Gênesis 18, 25. Abraão está dialogando com Deus, porque Deus decidiu revelar a Abraão que ia destruir Sodoma e Gomorra, caso se confirmasse tudo aquilo que havia sido testemunhado acerca da maldade daquela cidade. E Deus, então, tendo dito isso, os anjos que estavam junto ao Senhor naquele momento do encontro com Abraão, vão em direção a Sodoma e Gomorra. O sobrinho de Abraão, o Ló, estava morando na região e Abraão, principalmente por causa do seu sobrinho, ficou preocupado. E agora, se Deus destruir Sodoma e Gomorra, porque quando Deus manda alguém para destruir ou para averiguar a possibilidade para destruir, é porque o negócio está sério realmente, não é brincadeira. Então Abraão ficou com medo. Ele não queria que o seu sobrinho fosse destruído. Inclusive um sobrinho que ele sabia que era um homem de Deus. Um homem que temia a Deus. Então diz o texto que Abraão, no diálogo, no versículo 25, diz assim: longe de ti o fazeres tal coisa. Isso é Abraão dizendo para Deus. Matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti não fará justiça o juiz de toda a terra? Percebe que Deus revela o seu ser na Escritura sempre por obras, por atitudes. É a forma mais prática de se ensinar uma criança. Você quer ensinar a criança um conceito, mostre o que era aquele conceito na prática. Mostre fazendo, mostre através de um momento, e ela vai ver aquele momento e vai entender. Deus fez exatamente isso com o homem. Para que o homem compreendesse Deus, Deus se revelou por meio de ações, de obras, para que o homem entendesse. E olha qual foi a obra aqui. Não fará justiça o juiz de toda a terra. Olha a situação. Se naquela cidade tiver homens que temem ao Senhor, portanto procuram praticar o que é certo, e tiver homens que não temem ao Senhor e portanto não estão nem aí para nada, o Senhor vai destruir a cidade inteirinha, ignorando estes que temem ao Senhor e procuram fazer o que é certo? Não, Senhor, o Senhor é justo, portanto o Senhor não vai dar ao justo o mesmo preço, a mesma paga do injusto. Não pode, porque o Senhor é justo. E a justiça se manifesta ali naquele momento. Tanto que Deus diz: se eu achar ali 50 justos, pouparei a cidade inteira por amor a eles. Mas a justiça de Deus se manifesta mais ainda quando no final do texto, quando os anjos vão para Sodoma e Gomorra, encontram Ló, e então vê que a cidade inteira está perdida, toda perdida, inclusive perdida no homossexualismo. Então,
Diz o texto que eles tiram um homem justo, um só, eles tiram da cidade, para que aquele homem justo não recebesse o preço da injustiça por causa dos outros. Porque Deus é justo. Deus não dá de forma injusta para ninguém. Cada um recebe o que merece, porque Ele é justo. Por isso, que a afirmação, por mais que ela choque você nesse momento, de que Deus não poderia simplesmente perdoar os pecados dos homens, ela é verdadeira. Isso é provado na cruz do Calvário. Deus não simplesmente disse para Adão e Eva: vocês pecaram, mas tudo bem, eu sou bom, misericordioso, e então eu perdoo vocês. Mas cadê a justiça? Deus disse: no dia em que você comer, certamente morrerá. Deus é verdadeiro, Deus é fiel à sua palavra, Deus é puro e Deus é justo. Ele não poderia simplesmente ignorar o pecado, porque Deus não pode tratar o culpado como inocente. Isso é injustiça. Sempre que pessoas tratam culpados como inocentes, são injustos. Como acontece na nossa política. Por isso que Jesus morreu na cruz. Jesus morreu na cruz porque Deus é justíssimo. E a única forma de salvar vidas era fazendo o Filho dele pagar a pena devida e anunciada desde o início da criação. Se Cristo não tivesse sofrido a ira de Deus em nosso lugar, o pagamento da dívida jamais teria acontecido. Se ele não tivesse sofrido a ira de Deus em nosso lugar, não teríamos em hipótese alguma o perdão de Deus, mesmo Deus sendo misericordioso, mesmo Deus sendo bom, porque os atributos de Deus não se ferem. Deus não é incoerente. Todos os atributos de Deus convivem perfeitamente, porque Ele é santo, e isso é ser santo. Todos os atributos de Deus são perfeitos. Por isso, mesmo sendo Deus misericordioso, Ele só pôde perdoar-nos os pecados quando alguém pagou os pecados. Ele só pôde nos dar a salvação quando alguém sofreu a condenação. Ele só pôde nos dar a vida eterna quando alguém sofreu a ira do Todo-Poderoso, porque Ele é justo. Ele não pode mentir. Ele é fiel à sua palavra. Ele é verdadeiro. Ele não poderia ser, de forma alguma, injusto. Entendem o que é ser santo? Isso tudo fala da santidade de Deus. E o fato de Deus ser santo significa que o seu povo, nós, somos conclamados a ser igualmente santos. O tempo usado para Deus é santo, porque pertence a Ele, como um momento de culto. O lugar usado para Deus é santo, porque pertence a Ele, como, por exemplo, o lugar usado na hora do culto. E as pessoas que foram compradas pelo sangue do Cordeiro de Deus também são santas, porque pertencem a Ele. De forma que o apóstolo Pedro, em sua primeira carta, capítulo de número 2, versículo 9, diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É por isso que o povo de Deus é santo, porque pertence a Ele. E tudo que pertence ao Deus Santo é santificado por Deus. Agora, então, fica mais fácil tomar decisões, saber o que falar, saber os filmes e séries que você vai assistir, as músicas que você vai ouvir, os lugares que você vai frequentar, as práticas que você deseja ter. Fica mais fácil.
Não que fique mais fácil, porque então é simples lutar contra a carne que quer o que é mal, mas porque você agora tem clareza sobre o que Deus verdadeiramente quer. Porque Deus jamais vai conduzir pelo Espírito Santo o seu povo ao pecado. Deus jamais vai conduzir, não importa quem e em que situação, jamais vai conduzir o povo dele ao pecado. Tudo que Deus conduzirá você a fazer, a falar, a ver, a ouvir, a escolher, será santo como santo é o Senhor. Então, quando você tiver que tomar decisões na sua vida, peça a Deus graça. Ó Deus, Tu és santo, Deus. Tu és santíssimo, tão puro de olhos que nenhum mal pode ver. Mas eu sou um miserável pecador. Eu sou um pecador porque nasci em pecado. Em pecado me concebeu a minha mãe, diz Davi no Salmo 51. O que eu faço, Senhor? A palavra de Deus diz que o Espírito Santo foi dado à igreja para a santificar pela palavra. Então, peça ao Senhor, ó Deus, santifica-me pelo Teu Espírito e palavra. Por isso é tão importante meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Ler a Bíblia todo dia. Você está lendo a Bíblia todo dia? E como é que você quer ser santo? Você está orando ao Senhor e buscando que o Espírito de Deus opere na tua vida pela palavra do Senhor? E se não, como você quer ser santo? Senhor, santifica a minha vida, para que as minhas escolhas sejam todas agradáveis ao Senhor, sejam todas conduzidas pelo Senhor, porque você não vai fazer escolhas erradas, não. Você não vai dizer palavras más, não. Você não vai ver coisas pecaminosas, não, porque Deus estará santificando a sua vida. Mas para isso, é preciso você crer naquilo que Ele nos deu para nos santificar. Ele nos deu a sua palavra. Ele nos deu o seu Espírito. E a palavra dele e o Espírito dele operam poderosamente naqueles que estão em relação com eles. Portanto, para ser santo, é preciso meditar na palavra. Para ser santo, é preciso andar com Deus como Enoque andou. E as suas escolhas, por mais difíceis que sejam, elas também serão santas como santo é o Senhor. Vale a pena? Sim, é o único caminho. É o único caminho. Porque fora de Deus não há salvação. É o único caminho. É o único jeito de viver eternamente.